Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nosso Deus. Hoje também o Senhor Deus nos chamou para um único lugar e fez com que nós pudéssemos aprender através da Sua palavra, e nós agradecemos por isso. Senhor Deus, nós que estamos vivendo nesse último tempo da história, o Senhor fez com que nós pudéssemos conhecer o Evangelho do Senhor, e através do amor grandioso do Senhor fez com que nós pudéssemos viver dentro da Sua vontade, e nós agradecemos, Senhor. Especialmente o retiro de verão que agora está em andamento. Que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Dessa vez também, todos os espíritos que estiverem participando, que o Senhor Deus possa, cada um deles, permitir a salvação do Espírito eterno, para que o Senhor Deus possa trabalhar. E assim, continuamente, no retiro de verão, o Senhor Deus possa estar junto conosco, que o trabalho do Senhor possa ser manifestado em todos os momentos. Que o Senhor Deus possa nos utilizar de forma preciosa. Senhor, nesse tempo agora também nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa fazer nosso coração aprender. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송 읽겠습니다. Vamos procurar na Bíblia. 시편 Salmos 31. 시편 Palavra de Salmos 31.
versículo 1 até o versículo 8 eu irei ler. Em Ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livrai-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Pusestes os meus pés num lugar espaçoso. Vamos ler versículo 4 todos juntos. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Até aqui. Então agora, nós temos o primeiro momento do retiro de verão que está em andamento. Acredito que todos vocês estão curiosos. Então, quantas pessoas vocês acham que participaram? Então, hoje, pela manhã, eu liguei para eles. Eles disseram que por volta de 11.100 pessoas se inscreveram. Então, pela noite, eu vindo de lá, eu vi que tinha muito carro. Então, eu não sei quantos carros tinham lá por baixo. Então, muitas pessoas, elas participaram para ouvir a palavra. E dessa vez tem muitas pessoas novas. Então, dessa vez também, nós esperamos que muitas pessoas possam receber a salvação, que o Senhor Deus possa conduzir. Então, já que o primeiro tempo dá muito bom, porque o primeiro tempo é muito importante. Então, o segundo, o terceiro, até o sétimo, através da ajuda do Senhor Deus, que muitos espíritos possam participar. Então, hoje, a palavra de Salmos 31, versículo 4. Ele fala, tira-me da rede que para mim esconderam. Então, Salmos 31 é o Salmos de Davi. Então, Davi, como ele disse no versículo 5, nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Então, Davi, ele deixou o seu espírito na mão do Senhor Deus, e o Senhor Deus o remiu. Então, Davi, ele é um homem que recebeu a vida do Senhor Deus. O tempo dele realmente estando na mão do Senhor Deus, no meio de tanta dificuldade ele viveu. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Então, aqui ele fala, tira-me da rede que para mim esconderam. Então, essa rede é como se fosse uma armadilha, não tem como saber. Então, como essa rede que para ele esconderam. Então, nós podemos ver que a vida neste mundo é uma vida perigosa. Davi, ele é um dos homens mais representativos do Antigo Testamento que receberam a salvação. Então, Davi, ele disse, tira-me da rede que para mim esconderam. Então, essas redes, realmente que estavam planejadas para derrubar a Davi. Então, no mundo, nós temos diversas redes que o diabo preparou. São redes preparadas para me derrubar. Quer dizer que muitas pessoas também podem usar essas redes para estragarem a minha vida de fé. Uma pessoa próxima de mim, ela pode se tornar a rede de tropeço. Eu achava que era amigo, mas pode ser que através daquele amigo eu seja derrubado por essa rede. Possa sofrer durante muito tempo. Então, é por isso que a palavra rede
Quer dizer que realmente representam um mundo cheio de perigos. Então vocês conhecem o sistema Tenhuang na China? Então Tenhuang quer dizer que é o céu e rede. É um dos sistemas. Então quer dizer que eles colocam todo o dinheiro das pessoas em um sistema. E eles colocam cheio de câmera em todos esses lugares. Na frente, atrás, em todos os lugares nesse lugar. Realmente eles podem controlar toda a entrada e saída de dinheiro dos chineses. Então eles criam um sistema de rede, que é céu e rede. Então quer dizer que aquele prédio realmente é um lugar onde tem todo o sistema, onde olha todas as pessoas entrando e saindo. Então quer dizer que é realmente milhares, quer dizer, do céu à terra, da rede. Então como se fosse uma rede caída do céu sobre essa terra. Então quer dizer que realmente está numa rede, uma armadilha para este mundo. Então sabendo ou não, tem vários prédios, várias coisas que nós não conseguimos ver. Então dentre os peixes também, vocês já viram os peixes que são capturados? Você já viu um peixe que pesca? Então se olharmos os livros realmente sobre biologia de animais, nós podemos ver que tem peixes que eles pescam outros peixes. Então um peixe, ele tira realmente partes do corpo que realmente atraem os outros peixes para virem e ele pesca eles. Então ele começa a mexer aquela coisa cintilante para como se fosse uma isca. Então o peixe quando vem ele captura. E ele vai e pega o peixe pescando. Então dentre os peixes também tem um peixe pescador. Dentre as aranhas, tem as aranhas que jogam as redes, já viram? Já viram a rede, a aranha que cria a rede? A aranha, ela vai, começa a usar as teias e vai formando uma rede bem grande. Ela cria uma rede bem grande naquele lugar e forma um lugar preparado para capturar. Então quando um inseto cai na rede, ela vai e captura. Ela vai e amarra ele. E quando a rede é quebrada, ela vai e constrói de novo, ó, com as teias. Então, algo chamado rede é feito para capturar alguma coisa. Então, se olharmos aqui, também aparece a palavra rede. Então, realmente, tira-me da rede que para mim esconderam. Então, no mundo existem diversas redes. Então, vamos ver Salmos 10. Salmos 10, versículo 9. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Roubam, prendendo-o na sua rede. Então, se olharmos aqui, as pessoas coitadas, as pessoas pobres, as pessoas fracas, para que elas sejam derrubadas, ele prepara as redes para capturá-los. Então quer dizer que realmente tem como leões neste mundo que querem capturar, devorar os outros. Quanto mais o homem ele vai se corrompendo, mais em vez de ele elevar os outros, servir aos outros, ele quer derrubar as outras pessoas. Ele quer estragar a vida das outras pessoas. Então vamos trocar Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, versículo 2. No Antigo Testamento. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. Quer dizer que no tempo onde realmente existe uma grande corrupção, realmente é difícil ver a bondade. É difícil ver pessoas honestas. Realmente é um momento onde se acaba toda a sinceridade. Então o amor esfria. Então um tenta devorar ao outro. Então é por isso que ele fala que realmente todos armam ciladas para sangue. Cada um caça seu irmão com a rede. Já que todos se tornam individualistas. Todos desejam que o outro dê ruim, o outro seja derrubado. Quer dizer que o mundo vai se tornando um mundo muito perigoso. Se olharmos em Provérbios, capítulo 25.
Então ele disse que realmente este mundo é como se fosse uma rede realmente posta debaixo dos seus pés. Então realmente por causa de um objetivo carnal, a pessoa ela fala muito bem, bonito, mas na verdade aquela pessoa pode se tornar uma rede contra você. Dentre as pessoas também tem pessoas que nós não devemos encontrar, mas se encontrando com as pessoas erradas, pode ser que você seja capturado em uma rede. Vamos procurar na Bíblia, Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Salomão, ele era um homem que tinha por volta de 1000 mulheres em sua volta. E teve uma coisa que ele compreendeu. Realmente que haviam mulheres que as mãos eram como realmente ataduras, como se fossem laços e redes, os seus corações. Quer dizer que elas são mais amargas do que a própria morte, quer dizer que o diabo estava nelas. Então se você é capturado errado por essas mulheres, então não tem como fugir. Então quer dizer que você é pego na rede. Então o homem que agrada ao Senhor Deus, que for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. O rei Acabe, ele não pode se casar com Jezabel. Então o rei de Sidom, Etbal, ele tinha filha chamada Jezabel e ele se casou com ela. Então Acabe, se olharmos na Bíblia, ele não é um homem mau, então, mas ele se encontrou errado com Jezabel. Então é por isso que ele foi levado pelas palavras de Jezabel. E realmente não houve homem que fez malignidades como Acabel. Então quer dizer que ele não conseguiu fugir das mãos dela. E ele acaba morrendo na guerra. Então Acabe, ele se encontrou com uma pessoa que não deveria se encontrar na vida. Quer dizer então que Jezebel se tornou o tropeço eterno para ele. Quer dizer que levou ele para a maldição. Então Herodes, rei Herodes, ele foi para Roma. Ele tinha o seu irmão Filipe, mas ele gostou muito da esposa do irmão e ele foi lá e roubou a esposa de seu irmão. Então quer dizer que Herodes furtou a sua esposa, a esposa de Filipe. Então o rei Herodes, ele abriu uma festa e a filha de Herodias, ela dançava muito bem, por isso que no dia dessa festa, o rei disse, ele disse, diga qual é o seu sonho, se for a metade do país eu te dou. Então, mas ela ouvindo a vontade da mãe, o que ela fez? Ela pediu para colocar a cabeça de João Batista em um prato. Então, mas Herodes, ele soube que o João Batista ele era um homem santo e bom, então não conseguia fazê-lo. Então, como realmente João Batista foi e condenou ele, dizendo, você furtou, você tomou a esposa do seu irmão. E ele foi preso por causa que repreendia o rei. Mas o rei, ele soube que João Batista ele era um homem bom. Então, já que o João Batista ele era um homem bom, ele não conseguia matá-lo. Mas então, Herodias, então por ele desse problema de ser casado com a esposa do seu irmão, então ele se tornou realmente a maldição para ele. Ele foi e matou João Batista. Então, mesmo fazendo mal, então realmente o João Batista, que ele estava cheio do Espírito Santo desde a madre, realmente como pode matá-lo? Ele realmente se encontrou com a mulher errada. Ele se encontrou com pessoas que não devem se encontrar. Então realmente temos diversas palavras em relação à rede. Realmente as pessoas quando matavam as outras pessoas antigamente também, sabem as redes. Tinha redes nos cantos onde colocavam ferros pesados. Realmente prendia as pessoas lá dentro e deixavam penduradas
realmente para elas negarem o Senhor Jesus e deixavam presos lá o dia todo, realmente durante semanas, até morrer de fome. Mas realmente tinham várias histórias de redes. Então vamos pensar algumas coisas sobre a rede. Então, na Bíblia, nós temos diversas palavras falando sobre a rede. O Senhor Deus, ele continuamente permite a graça aos homens, mas as pessoas que recusam essa graça do Senhor Deus, o Senhor Deus pessoalmente ele permite a rede a esses homens. Então, o Senhor Deus, ele permite a rede para os homens. Vamos pensar primeiro nisso. E dentre as redes também, realmente uma coisa que é muito medonha é a rede do inferno. Então, a rede da morte. Realmente nós temos esse problema de precisar fugir dessa rede da morte. Então, uma pessoa que foge dessa rede da morte realmente é uma pessoa muito bem-aventurada. Então, após os cristãos eles receberem a salvação, então, para o cristão, o Senhor Deus, ele permite diversas maneiras, realmente, e também o Senhor Deus permite diversas redes de propósito, realmente em um bom sentido. O Senhor Deus permite a rede para esses homens. Então também tem várias redes que aparecem na Bíblia que foi o diabo que colocou. Então essas redes que o diabo colocou em todos os lugares. Quer dizer que os malignos ao redor, eles colocaram as redes. Nós não podemos tropeçar nisso. Então como é que nessa vida tão curta que nós estamos vivendo, como é que essa rede realmente maligna do diabo, como é que nós podemos realmente escapar muito bem? Então por isso, se olharmos várias dessas redes do diabo, nós precisamos escapar muito bem. Precisamos escapar muito bem, para que assim, verdadeiramente, em um bom sentido, nós podemos lançar as redes. Apóstolo Pedro. Ele também em um lugar onde jogava suas redes recebeu a salvação. Todos os cristãos que receberam a salvação, em um bom sentido, eles jogam as redes para capturarem os peixes. E então, realmente uma pessoa que escapou da rede do diabo, realmente ela pode jogar verdadeiramente a rede que o Senhor Deus deseja. Mas mesmo jogando a rede, tem vezes que o peixe não é capturado. Então como é que nós, realmente de forma efetiva, podemos jogar bem a rede? Como podemos conduzir essas pessoas para os braços do Senhor? Então nós, para podermos realmente recolher, resgatar esses espíritos, realmente nós precisamos ver como é que realmente essa rede deve ser lançada. Então primeiro, então o Senhor Deus, realmente tem uma rede que Ele permite para mim. Então as pessoas estão vivendo neste mundo que o Senhor Deus criou. Então o Senhor Deus continuamente nos permite todas as coisas boas dos céus. Toda essa graça e amor do Senhor Deus, quando é rejeitada por alguém até o final, o Senhor Deus mesmo, ele lança a rede para tentar capturar essa pessoa. Então o profeta Jeremias, ele para poder arrepender o povo de Israel, ele disse, até o final, o seguindo, realmente falando sobre o julgamento do Senhor. Então o que o Senhor Deus fez? No final criou toda a nação de Babilônia para se levantar e capturar Israel. Então quer dizer que é uma rede. Então vamos procurar na Bíblia essa palavra também. Vamos procurar Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus. E contudo, não haverá, ainda que ali morrerá. Então, se olharmos aqui, o Senhor ele fala, estenderei a minha rede. Então, o Senhor Deus, ele lança a sua rede sobre ele e será apanhado no meu laço. Então o rei da Babilônia e o rei de Israel, todo o povo de Israel, todos eles durante 70 anos foram levos como escravos para a Babilônia. Quer dizer que o Senhor Deus que lançou essa rede. Vamos procurar na Bíblia também. Aparece em Ezequiel capítulo 17, versículo 20.
estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Então, se olharmos aqui, o Senhor ele fala sobre minha rede. Tá, aparece essa palavra rede do Senhor Deus. Então vamos procurar Ezequiel capítulo 32. Ezequiel capítulo 32, versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. É uma palavra que o Senhor ele está dizendo para o rei de Israel, do Egito, Faraó. Então, o rei do Egito, Faraó, ele se tornou arrogante. Então, o Senhor Deus disse que o capturaria com sua rede. Até por isso que o Senhor fala, realmente estenderei a minha rede sobre ele. Então, quer dizer que o Senhor Deus, ele tem a rede, é verdadeiro. Realmente nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo bem no final do tempo da graça. Mas realmente a graça e o amor, se nós negarmos até o final, realmente o Senhor Deus ele vai preparar uma rede medonha para nós. No tempo de Noé também. As pessoas até o fim, elas não realmente quebraram, não negaram seu coração. Quer dizer que eles não entraram dentro da arca. E durante 1 ano de dilúvio, todas as pessoas que estavam fora da arca morreram. O Senhor Deus ele matou a todos. E então o Senhor Deus, durante 40 dias e 40 noites, o Senhor Deus permitiu a chuva e nenhuma pessoa conseguiu fugir. Houve o dilúvio mundialmente. E então no final da graça existe o tempo da tribulação. E assim, o Senhor Deus ele julga este mundo. Quer dizer que na Bíblia representa como rede. Vamos para Salmos 11. É algo que nós já estudamos. Salmos 11, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Então o Senhor fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Então esses laços, fogo e enxofre e vento tempestuoso realmente vão cair sobre os ímpios. Isso será a porção do seu copo. Então o ímpio há de receber o fogo, enxofre e vento tempestuoso. Então sabem quais são as 3 características da bomba atômica? É calor, realmente o impacto e o fogo. Então realmente, quando a bomba atômica explode, todas as coisas ao redor derretem por causa de uma temperatura altíssima. E se acontece uma tempestade tão grande, e assim realmente devasta todas as construções e existe a radiação por fim. Então realmente fogo, realmente ela se controla. Dá para se associar com a bomba atômica. Também o vento tempestuoso. Então já que isso é 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás eles não tinham essa palavra bomba atômica, ogiva atômica, ogiva nuclear. Então realmente se nós olharmos, realmente nenhuma pessoa pode fugir desse julgamento do Senhor Deus, conforme a Bíblia. Então quando o Senhor Deus ele for julgar com fogo, quem é que vai receber esse julgamento? O Senhor Deus ele já escreveu na Bíblia. Vamos procurar. Sofonias capítulo 1. Vamos procurar na Bíblia. Sofonias capítulo 1, versículo 2. Então agora a rede que o Senhor Deus permitirá realmente está bem, bem grande. É muito, muito forte. No Antigo Testamento. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços juntamente com os ímpios. E exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. No tempo do dilúvio, o Senhor Deus manteve os peixes do mar, mas agora até os peixes do mar morrerão. Então, realmente, qual pessoa seja, realmente vai receber o julgamento do Senhor Deus. Então, versículo 5. E os que sobre o telhado adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom,
E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então, a primeira pessoa que receberá esse julgamento do Senhor Deus, então, é os que estão sobre o telhado, adoram os exércitos dos céus, quer dizer que os ídolos, estão adorando ídolos. As pessoas que adoram ídolos, eles vão receber o julgamento do Senhor Deus. E os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Então, são pessoas que creem no Senhor Deus, mas que também servem ídolos. São pessoas com as pernas em cada canto, um pé em cada lugar. Então, ele está segurando em ambos os lados. E então, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. São pessoas que ouviram a palavra do Senhor sobre a salvação, chegaram tão perto do Evangelho, mas eles negam. Eles negam, não recebem, não buscam o Senhor. São pessoas desinteressadas. Então, seja a vida de fé, seja a salvação, eu não tenho interesse nenhum. O desinteresse já é uma condição para você receber o julgamento. E também, versículo 8. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. O que é todos esses que vestem trajes estrangeiros? Por que será que estão vestindo esses trajes estrangeiros? Então, quer dizer, que as pessoas que estão lá fora, realmente eles vão ser manifestados diante do Senhor. Então quer dizer que por dentro ele é falso. E então, versículo 12. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Então, dentre as pessoas, tem pessoas que parecem que creem, mas tem pessoas que afundaram, pessoas que não pensam em nada. Realmente eles só por fora falam, eu vivo bem a vida de fé, mas a esperança dele está lá embaixo derrubado, lá dentro do coração dele. Realmente não é um lugar onde o Senhor Deus está. Realmente é um lugar onde as pessoas do mundo, as contaminações deste mundo estão. Quer dizer que desde o centro parece que ele crê no Senhor, mas lá na profundeza do seu coração, no centro, ele não crê. Essas pessoas receberão o julgamento do Senhor Deus. Já que a rede do Senhor Deus é resistente, forte, ele consegue capturar no momento que o Senhor Deus permitir. Tudo que é falso é capturado. Realmente, quando o Senhor Deus ele permitiu o seu julgamento, realmente nesse último tempo onde as pessoas vão receber esse julgamento, vão receber a condenação também ao dinheiro. Se olharmos o versículo 18. E nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, no tempo de dilúvio, realmente houve o julgamento do Senhor Deus pela água, realmente num tempo tão curto. Realmente quer dizer que este mundo todo ele será consumido pelo fogo do seu zelo. E é porque certamente fará com que todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Realmente nem sua prata e nem seu ouro. Por que o Senhor fala que não pode livrá-los? Por que cita o dinheiro? Então por causa que no último tempo as pessoas o único interesse vão ter no dinheiro. Porque vão pensar que com o dinheiro eu consigo fazer todas as coisas. Mas então, o dinheiro não tem como trazer salvação. Então agora, nosso tempo é o momento, a época onde temos mais armas nucleares. O homem mesmo, ele cria a rede. O homem, ele criando armas, não teve nenhuma vez que ele deixou de usar. O homem, com certeza, no final, vai utilizar as suas armas. Então, o Senhor Deus realmente ainda permite tempo porque tem pessoas que precisam receber a salvação. Quando o tempo da graça do Senhor Deus acabar, a guerra chegará. E o maligno, ele mesmo vai entrar sobre a rede. Vamos para Salmos 9. Versículo 15.
Antigo Testamento. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Então tem muitas armas nucleares ali, aqui, tudo escondido. Mas por fim essas armas o atingirão. E também se olharmos aqui, no versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. No inferno, se você cai uma vez, não tem como sair. Se olharmos em Provérbios capítulo 1, versículo 17, na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Então a ave, se ela ver o homem realmente jogar a rede para capturar, ele sabe, ele foge. Quer dizer que a cabeça de pássaro, de ave. A ave não é que ele é inteligente, mas a ave também. Se ela ver o homem preparando as redes, ela não entra para lá. Mas o homem, ele sabe que se fizer dessa maneira ele vai fracassar, mas ele vai. Se ele for, ele vai perder todo o dinheiro, mesmo sabendo ele faz. Ele vai beber bebida alcoólica, ele fala, nossa, se eu beber isso aqui vai acontecer, vai destruir a minha família, vai acontecer problemas, mas mesmo sabendo ele faz isso. A ave também. Ele sabe que ele vai morrer e ele não vai para lá. O homem, sabendo que ele vai fracassar, ele continua fazendo. Então, se nós criarmos esse costume errado, depois disso se torna rede para nós, e isso irá nos derrubar, mas mesmo assim ele vai, e isso é a vida. Mas então, dentre as redes, a rede realmente mais perigosa é o inferno. Então lá, realmente se verdadeiramente escapamos, realmente quer dizer que nós temos uma maior bênção do Senhor. Vamos trocar Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14, vamos ler todos juntos. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Todo mundo realmente tem diversos laços da morte, realmente redes preparadas. Mas então, mas dentro desses laços da morte, o verdadeiro laço da morte, horripilante, é o inferno. Então, como é que nós podemos fugir desse laço do inferno, essa rede do inferno? Aqui está escrito, a doutrina do sábio é uma fonte de vida. Então, dentre os sábios, realmente o sábio dentre os sábios é o Senhor Jesus. Realmente é essa salvação que o Senhor Jesus trouxe. Realmente, através desse evangelho, o homem, ele realmente pode conseguir a vida eterna. Ele pode fugir desse julgamento eterno, dessa rede da morte. Então, se olharmos em Salmo 123, realmente quer dizer como o animal ele pode fugir realmente da rede da morte, como a rede pode ser rompida, quer dizer que nós realmente estávamos presos na rede da morte, mas pela ajuda do Senhor, pelo seu socorro, nós fomos resgatados. Então, realmente, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Então, no mundo, realmente não existe nada mais importante do que o Evangelho. Ao compreender o Evangelho, então nós realmente somos socorridos, nós somos resgatados desses laços do inferno. Realmente, uma vez que entrarmos no inferno, não tem como sair. Quando você está preso numa rede, realmente a rede é muito forte, já que ela é muito resistente, mesmo você querendo fugir, não tem como. Então o inferno, quando você entra uma vez, não tem como sair. Quer dizer que você foi resgatado desse lugar. Então o homem, quando ele for para o inferno, então como o peixe ele cai na rede, quer dizer que o homem não consegue sair desse lugar. Então nós realmente sabemos que fomos resgatados deste lugar.
Então vamos procurar na Bíblia. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55. Versículo 12. Versículo 12. Eu irei ler. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, se olharmos aqui, então realmente nós podemos falar sobre a salvação. Ele fala, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Então, realmente, o homem, quando receber a salvação verdadeiramente, realmente nós podemos compreender esse versículo 12. Porque com alegria saireis, e em paz saireis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então nós, quando recebemos a salvação, eu também, quando recebi a salvação dentro da igreja, quando eu olhei para o céu não era aquele céu que eu conhecia. Não é mais aquelas árvores que eu conhecia. Após receber a salvação, realmente muito, muito feliz, vendo as árvores balançando no vento, sabe o que eu pensava? Realmente como se fosse o bater de palmas, como se as árvores estivessem batendo palma. Eu sentia assim. E então, ele fala, e os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, após recebermos a salvação, a criação é vista de uma outra maneira. Nossa, eu sou uma nova criatura, é o momento onde eu posso compreender. E aqui, vamos para Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O que é esta palavra? Então, o povo de Israel, então, eles estavam realmente na Babilônia durante 70 anos como escravos. E eles foram libertos e retornaram para a terra de Israel. Mas durante 70 anos, enquanto eles viviam como escravos, no meio disso, haviam pessoas que estavam como realmente minhocas, sofrendo tanto ali. Todos quando eles viram a lua e o sol, com certeza. Já que eles estavam no meio de tanto sofrimento, até o sol, ele realmente era fraco como a lua. E a lua realmente era tão escura. Mas após serem libertos, quando eles retornaram para a terra de Israel, ao olharem para a luz da lua, como que era? Parecia como o sol cintilante. Quando olharam para o sol ele parecia 7 vezes forte. Realmente como se fosse 7 sols ao mesmo tempo, um céu tão claro. Daquele filme Papillon. Vocês viram quando ele está preso realmente no meio do escuro e realmente ele sai, ele pode se fugir. Então como é que ele sentiu? Ele sentiu a lua como se fosse o sol e o sol como se fosse realmente 7 sols. Então ele realmente recebia todo o sofrimento preso ali, realmente nós como realmente pecadores recebíamos todo esse julgamento e sofrimento, mas agora ao sair, o sol que eu vejo não é um sol. A lua que eu vejo não é uma lua. A luz da lua, do sol, realmente são totalmente diferentes. Quanto maior a alegria da salvação, realmente nós sentimos de forma diferente. Então, se nós recebemos a salvação verdadeiramente, isso é milagre do milagre. Realmente no mundo existe muitos, realmente, doutrinas, muitas religiões. Realmente nós temos realmente uma maior quantidade de livros, a maior quantidade de informações erradas também. Então, mas sendo conduzido para Cristo, para receber a salvação, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é uma pessoa que verdadeiramente está preparada, gente, do Senhor Deus. Realmente neste mundo tão inseguro, realmente este mundo que está para ser julgado, realmente agora o Senhor, Ele me colocou numa terra segura. Ele me colocou realmente nessa seguridade, me levou para o seu reino eterno. É por isso que não existe nenhuma salvação maior do que esta, algo mais precioso do que a salvação. Mas então,
Se olharmos agora as pessoas que receberam a salvação, as pessoas, elas foram resgatadas desse julgamento eterno, dessa rede maligna. Mas agora o Senhor, realmente Ele nos dá realmente o dever de nós usarmos essas redes para ressocorrermos as outras pessoas. Mas pode ser que o Senhor Deus também nos permita a rede para que o Senhor possa repreender o nosso coração, para nos ensinar. Então, como castigo, o Senhor Deus, Ele usa as redes. Então, vamos procurar Isaías capítulo 51. O povo de Israel, quando eles caminham no caminho da desobediência, o Senhor disse dessa maneira. Isaías capítulo 51, versículo 20. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. O povo de Israel, quando eles estavam caminhando o caminho da desobediência, realmente os seus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele pode prendê-los na rede com a sua repreensão. Do Sansão que nós conhecemos. Como ele é um homem tão forte, ele matou realmente 1000 pessoas com o osso de um jumento. Então ele estando na terra de Israel, tem os filisteus ali do lado. Então os filisteus, se ele não tivesse descido para a terra dos filisteus, realmente seria bom, mas ele desceu. Então, se olharmos em Reis, capítulo 1, realmente o Sansão, ele desceu para a cidade dos filisteus. Então nós temos realmente bem aqui a fronteira. Ele desceu para essa fronteira de Israel para com os filisteus. E ele viu uma mulher gentia. Ele gostou muito daquela mulher. E então ele foi e se casou com aquela mulher. E assim aconteceu o problema. E assim, passando o tempo, ele se abraçava nos braços de realmente prostitutas. E ele também realmente se casou com uma mulher chamada Dalila. Então Dalila, ela não é uma rede qualquer. Então, ao ser capturado por a rede da Dalila, o que aconteceu com Sansão? Foi cortado os seus cabelos. E ele recebeu todo o sofrimento que poderia. Então Sansão, ele recebeu um grande julgamento do Senhor Deus. E ele, capturado nessa rede, ele perdeu seus 2 olhos. Recebeu esse grande castigo do Senhor. Mas então, o cristão, indo pelo caminho adverso, sendo preso na rede, ele não deve receber esse julgamento do Senhor Deus. Não pode receber a repreensão. Se o cristão, ele vivendo no meio da verdade, obedecendo na palavra, mas o Senhor Deus, propositalmente, ele permite a rede. Vamos procurar Salmos 66. Salmos 66. Versículo 9. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Tu nos pusestes na rede, afligistes os nossos lombos, fizestes com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um lugar espaçoso. O Senhor Deus, Ele mantém a nossa vida, mas Ele não permite que nós decaiamos. A vida do cristão, o Senhor Deus protege. O Senhor, Ele vivifica realmente o nosso espírito. Ele salva, mantém o nosso espírito, mas a nossa vida Ele desafina. A vida do cristão, o Senhor Deus, Ele precisa realmente transformá-los, afinar, treiná-los, para que eles possam ser utilizados de forma preciosa. É por isso que o Senhor Deus, de forma proposital, faz com que eles recebam todo esse treinamento. É por isso que existe a rede preparada pelo Senhor Deus.
Então, ó Senhor Deus, pois Tu, ó Deus, nos provastes. Isso é um bom sentido. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Em alguns momentos, os cristãos também. Mesmo ele não errando, não tendo problema nenhum. Então, de forma tão interessante, ele é preso nessa rede. Então, quando ele é capturado nessa rede, não consegue se mexer, não tem como sair. Não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Estou preso nessa rede. Então, realmente, o Senhor fez com que caísse essas cargas tão pesadas em nossos ombros. O Senhor Deus, Ele fez com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um lugar espaçoso. Tem um lugar mais espaçoso, o Senhor, para poder nos trazer. O Senhor, de forma proposital, Ele nos permite a rede. Então, o cristão, no meio da verdade, enquanto ele está vivendo, o Senhor está vendo. Nossa, essa pessoa está vivendo no meio da verdade. Então, quer dizer que nós precisamos ensinar, treinar essa pessoa. Então, realmente, dentro dessa rede que o Senhor Deus ajuda. Realmente, o cristão, ele faz dessa maneira. Realmente, ele não consegue fazer aquilo, nem isso. Ele vai como se estivesse sendo puxado por essa rede. Mas ele pode vencer. Então, para Jacó tem 12 filhos. O 11º, José, ele vivia a vida de fé. Mas os 10 irmãos o odiavam e o venderam para o Egito. E ele por lá durante 13 anos. Como que ele sofreu tanto? Durante 13 anos. Até que o Senhor Deus permitisse. Ele recebeu todo o treinamento do Senhor. Ele foi vendido na casa do Potifar. Como ele sofreu tanto? Ele realmente depois se esforçou, se tornou realmente um secretário dele, se tornou um servo fiel do Potifar. Mas a esposa do Potifar o tentou pecar com ele. Mas aquele homem que crê no Senhor Deus, ele falou, não tem como. Então, dia a dia, realmente ele foi e fugiu. E assim é o que aconteceu. A esposa do Potifar jogou o pecado, incriminou ele, tentou matá-lo. Ele realmente poderia morrer, mas pela ajuda do Senhor ele foi para a prisão. E durante 13 anos, ele ficou preso na rede. Mas por que o Senhor Deus permitiu esse julgamento durante 13 anos, ou prendeu na rede? Então, por causa para levá-lo para um lugar espaçoso, para salvar o Egito, para salvar a Israel, o Senhor de forma proposital o mandou para a rede. O Senhor Deus para nos levar para um lugar espaçoso, nos conduzir para um lugar espaçoso. Davi, ele considerava o Senhor Deus como o todo para ele. O Senhor Deus, quando é considerado o todo para alguém, o Senhor Deus, ao ver este homem, o Senhor Deus, para transformar essa pessoa em uma forma preciosa, o Senhor Deus considera dessa maneira. É por isso que o Senhor Deus o treina, o Senhor Deus prepara o seu treinamento. Ali também, Davi, durante 10 anos, realmente como ele recebeu tanto treinamento? Para que ele pudesse ser exaltado, para que ele pudesse ser grande no trabalho do Senhor Deus. Então vamos procurar 2 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 2. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 2. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Senhor, da violência me salvas. Se lemos o versículo 2 e 3. 10 vezes ele disse meu. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador,
o meu rochedo, o meu escudo, a minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu Senhor, do que me salvas. Então são 10 vezes na tradução em coreano. Então realmente o Deus, ele é tudo para Davi. Realmente para aquele homem que considera o Senhor Deus como um todo, o Senhor Deus o treina. Versículo 5. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Quer dizer que é você jogado lá no canto. Sem a ajuda do Senhor Deus não tem como viver. Quer dizer que é realmente posto nessa situação. E no meio disso você tem que buscar ao Senhor. Então nesse lugar o Senhor o resgata. Se olharmos o versículo 17, versículo 17. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Então esta água é a tribulação. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Versículo 20. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Versículo 33 e 34, vamos ler todos juntos. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Então o Senhor Deus, Ele, para considerar Davi como rei, o Senhor Deus, de forma proposital, fez com que ele fugisse de Saul. Então, durante anos, como ele recebeu tanto sofrimento? Então, o Senhor Deus o prende na rede e o treina, para que ele possa depender do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus o resgata e o conduz, o trouxe para um lugar espaçoso. Então, continuamente, cada momento mais, ele vai aperfeiçoando para ser estabelecido pelo Senhor Deus. Então, para estabelecer ele no lugar alto, o cristão realmente da maneira mesmo que ele não deseja, o Senhor Deus o conduz. Então, aqui também. Então, eu não sei quem é. Então, mas se olharmos alguém preso numa rede, ele não consegue fazer aquilo, nem isso. Pode acontecer uma situação dessas. Começa a pensar, por que eu estou vivendo de forma tão certa diante da fé, mas acontece isso comigo? Tem pessoas que estão na dificuldade. Então, em um bom sentido, o Senhor Deus de forma proposital faz cair sobre a rede, para que possa depender mais do Senhor Deus. E assim, com o passar do tempo, essa pessoa, ela possa ser transformada em uma pessoa madura, realmente uma pessoa dependente do Senhor Deus, uma pessoa que tem um coração espaçoso diante do Senhor. Então quer dizer que é uma pessoa que está vivendo no meio da vontade pura do Senhor Deus, especial. Então vamos procurar Jó. Capítulo 19, versículo 1. Então, versículo 19, versículo 1. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim, e arguir-me-ei pelos meu opróbrio. Vamos ler todos juntos o versículo 6. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Então o Jó, que vivia tão bem a vida de fé, então, todos os bens dele realmente voaram. Ele perdeu os 10 filhos, realmente como se a casa tivesse desmoronado. Todos os filhos morreram. Todo o corpo dele ficou com a doença. Todo o corpo dele ficou cheio de vermes andando. A esposa xingava e mandava ele morrer. Os 3 amigos vieram consolá-lo. Então Jó estava realmente tão morrendo. E eles falaram, com certeza ele deve ter pecado.
Então eles estavam repreendendo a Jó, falando: Jó, você pecou. Mas ele falando: ele não foi, eu não pequei, mas mesmo assim não escutava. Então ele diz: realmente, se deveres vocês quereis agradecer contra mim, arguei-me o meu opróbrio. Sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me secou. Tem algo que vocês não sabem. Foi o Senhor Deus que está me transtornando. O Senhor Deus que Ele está realmente permitindo a rede para mim. Como é que vocês não sabem disso? Realmente dentro do planejamento do Senhor Deus, realmente no meio desse sofrimento. O Senhor Deus, para que Ele escreva a Jó, permitiu para que ele fosse preso nessa rede, para ele não conseguir se mexer. Então, por causa desse acontecimento, Jó, ele pôde escrever essa Bíblia. Então, realmente, no meio de toda a pregação, ele ficou aprisionado. Então, ele estava preso. Então, ele falou: se eu sair, eu vou continuar pregando. Então, ele ficou durante 10 anos preso na prisão. Então, 10 anos na prisão, realmente passa todo aquele tempo. Leu bastante a Bíblia. E assim ele escreveu, o John Butler, ele escreveu esse livro, O Peregrino. Realmente durante 10 anos preso na prisão. Por quê? Porque é o mesmo que ele foi preso na rede diante do Senhor Deus. Então, mais do que ele realmente sair e evangelizar, o Senhor Deus queria que ele escrevesse o livro, O Peregrino, porque sabia que muitas pessoas receberiam essa salvação. Então, o livro mais vendido após a Bíblia é O Peregrino. Até hoje, ele é considerado um dos livros mais lidos de todo o tempo. Realmente, pelo mundo todo é evangelizado, por todo o mundo é utilizado para o trabalho do Senhor Deus. Então, até hoje, realmente, muitas pessoas podem receber a salvação através dessa palavra, O Peregrino. Então, Paulo, já que ele foi para a prisão, ele pôde escrever toda essa palavra do Novo Testamento. Então, o cristão também, quando ele estiver vivendo de forma correta diante da verdade, o Senhor Deus, de forma proposital, permite a rede para ele, até que ele seja preparado, até que ele seja treinado e seja cumprida a vontade do Senhor Deus. Então, no meio da vida de fé, realmente, se olharmos a rede que o diabo preparou, realmente, em todas essas redes, nós não devemos cair. Então, se olharmos ao todo ao nosso redor, nós nos tornarmos cristãos. Quer dizer que nós estamos vivendo realmente fora desse todo julgamento. Quer dizer que o diabo ele deseja que todos nós caiamos. E é por isso que ele permite toda aquela rede por todos os lugares. Então, se olharmos a pregação de Spurgeon, havia uma pessoa, ele representou de certa forma como o cristão recebe toda essa perseguição. Então, você receber essa perseguição, quer dizer que alguém o persegue, alguém persegue alguém que prega o evangelho. Então, uma pessoa persegui-lo é por causa que realmente em todos os momentos, mesmo que eu esteja forte, é preparada a armadilha, mesmo que eu esteja fraco, é permitida a armadilha. Mesmo que eu esteja em vergonha, é posto a armadilha. Mesmo eu sendo elevado, é posto essa rede. E quando eu também sou baixo, também é posto essa rede. Então, realmente, mesmo eu cuidando de mim mesmo, é posto essa armadilha. Mesmo no meu pensamento é posto essa armadilha. Até nas minhas palavras é posto a armadilha. Mesmo eu calado é posto a armadilha. Mesmo eu fazendo realmente bagunça é posto a rede. Mesmo eu estando resistente, eu também caio no meio dessa rede. Mesmo eu estando vivendo no meio da verdade, eu mesmo estando no meio realmente da desconfiança é posto a armadilha. Mesmo dentro do meu coração é posto a armadilha. Sobre a minha cabeça também é posto a armadilha. Nos meus pés também é posto a armadilha. No meio da doença também é posto a armadilha. E também quando eu estiver para morrer é posto a armadilha. Ó Senhor Deus, proteja os seus servos. Senhor, cuide de todos os defeitos e problemas. Quando nós vivemos bem a vida de fé, o Senhor Deus vai permitir a armadilha. Então, como é que nós realmente podemos fugir dessa rede escondida para nós? Então, Salmos 31, vamos procurar novamente. Salmos 31. Versículo 1. Salmos 31, versículo 4. Tira-me da rede que para mim esconderam.
pois tu és a minha força. Então tira-me da rede que para mim esconderam. Então neste mundo existem diversas redes. Então como é que nós podemos fugir dessas redes? Então primeiro de tudo, então vamos para Salmos 25. Salmos 25, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Então, os meus olhos estão continuamente no Senhor. Então por que nós continuamente estamos olhando ao Senhor? Pois Ele tirará os meus pés da rede. Então essa rede está cheia do meu ao redor. Então, nos livros que estamos vendo, as pessoas que nós conversamos, tem diversas redes. Tem a rede do julgamento, a rede do inimigo, a rede de todas as várias coisas. Então nós temos realmente uma quantidade de sabedoria que nós podemos ter, realmente não tem um limite. Então nós não conseguimos fugir de todas as coisas. Então Davi diz realmente, todos os momentos, meus olhos estão continuamente no Senhor. Uma pessoa que sempre olha o Senhor, uma pessoa que sempre depende do Senhor, o Senhor faz com que os pés dele realmente possam ser libertos, possam ser tirados da rede. O que está lançado por todos os lugares sai a rede. Então como é que será que eu posso fugir disso? Então, uma pessoa que olha, depende do Senhor Deus, ele pode ser liberto pelo Senhor das redes. Isaías capítulo 40. Versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Versículo 31, vamos ler todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então, o Senhor, Ele disse para nós, realmente durante 3 anos e 6 meses, quando houver essa tribulação na terra de Israel, realmente haviam muitos ricos em Israel, mas não houve nenhum que pudesse ser ajudado. Realmente, ele realmente se tornou bem somente para os gentios. Quer dizer que uma pessoa que verdadeiramente olhou para o Senhor Deus pode sobreviver. No tempo de Eliseu também. Então, haviam muitas pessoas que estavam ao lado do Senhor Deus, mas somente Urias foi aquele que corrigiu o coração diante do Senhor Deus. Ele é a pessoa que verdadeiramente pergunta ao Senhor. Então somente assim pode ser resgatado. Então, se olharmos em Isaías capítulo 22, então os inimigos eles invadiram. Então, o povo de Israel eles estavam comendo, bebendo, brincando. Mas agora quando chegou o inimigo, eles estavam olhando todo ao redor, eles estavam olhando todo o castelo, toda a fortaleza, mas realmente uma coisa eles foram repreendidos: eles não olharam para Deus. Então Isaías capítulo 22. Capítulo 22, versículo 8. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as amas da casa do bosque, e vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e juntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas, para fortalecer os muros. Fizeram também um reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho. Vamos ler todos juntos. Porém não olhastes acima,
para aquele que isso tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Então, quando o inimigo invadir, eles olharam os tanques de água. Eles olharam várias brechas do castelo. Então, eles juntaram água nos tanques. Prepararam todas as coisas, consertaram os muros do castelo. Mas uma coisa eles não fizeram, não olharam para Deus. Não é eles receber o cerco de todos os lados. O problema é não olhar para Deus. E então, a rede sempre está aberta. Uma pessoa que olha para Deus, essa pessoa ela pode receber a ajuda do Senhor Deus. Então é por isso. Vamos para Salmos 35. Salmos 35. Então, versículo 7. Porque, sem causa, encobriram de mim a rede na cova, a qual, sem razão, cavaram para a minha alma. Então, nesses momentos, o que nós devemos fazer no versículo 1? Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Tem uma rede escondida. Tem essas armadilhas. O que nós devemos fazer? É olharmos para o Senhor Deus. É buscar a ajuda do Senhor Deus em momentos e momentos. Também se olharmos em Isaías capítulo 57, versículo 6. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Então, nesse momento, o que nós devemos fazer? Nós precisamos verdadeiramente procurar a ajuda do Senhor Deus. E mais uma coisa. Então, se pensar que isso é uma rede, você rapidamente precisa escapar. Tem uma pessoa que fala, Senhor Deus, me ajuda, mas ele não faz nada. Se ele fugir, ele consegue viver. Vamos trocar Provérbios. Capítulo 6, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Vamos ler todos juntos. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Então, realmente tem coisas que eu preciso ser devagar, mas tem coisas que eu preciso fazer rápido. Então, quando nós vamos nos mudar para um lugar longe, nós precisamos fazer de uma forma realmente bem criteriosa. Realmente, se lá podemos viver bem a vida de fé, lá tem uma igreja ou não tem? Realmente, até pegar um trabalho é alguma coisa que nós precisamos pensar bem. Realmente, até casar é algo que nós temos que pensar muito bem diante do Senhor Deus. Não é escutar a voz de outra pessoa e você decidir. Essa coisa você tem que tomar cuidado. E então? Tem uma coisa que nós precisamos fazer rapidamente. Se arrepender é a vida de fé. O problema da salvação, rapidamente nós precisamos resolver. Até você realmente sair do pecado e retornar para o Senhor tem que ser algo rápido. Tem coisas que rapidamente precisamos resolver. Se pensar que esse caminho é o caminho da perdição, rapidamente precisa retornar. Eu preciso servir bem ao Senhor Deus, eu preciso decidir bem isso. Algo que eu preciso fazer agora, eu preciso resolver hoje. Se tem algo que eu preciso resolver, eu preciso rapidamente resolver. Se eu preciso me pedir perdão, eu preciso rapidamente. Então também a vida de fé realmente é algo que nós precisamos decidir rapidamente. Realmente o problema de nós resgatarmos, precisamos rapidamente resgatar também. Tem várias coisas que nós precisamos fazer rapidamente. Então aqui, enquanto vivemos essa vida,
Realmente tem coisas que nós especialmente precisamos tomar cuidado. Realmente, já que por causa da língua, do que falamos, chega bastante das redes. Então vamos ver aqui, Provérbios. Capítulo 12, versículo 13. O ímpio se enlaça nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Então o ímpio se enlaça nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá das angústias. Então se enlaça quer dizer que porque você fala muito, então realmente pelos pecados que você comete com a boca, você pode ser preso. Então realmente seja o peixe ou seja o homem, realmente eles morderem essa isca. Então é algo que temos que tomar bastante cuidado. Vamos trocar Provérbios capítulo 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, se olharmos aqui, a língua, essa língua ela pode se tornar realmente um problema, a rede para as coisas, dentro da vida, da família também. Por causa da boca, por causa dessa boca, realmente muitas redes, muitas coisas podem acontecer, realmente muitas coisas realmente dão errado por causa disso. Realmente escutar você escuta, mas falar você tem que falar pouco. Realmente é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado, realmente uma pessoa que vive tem que tomar cuidado de sua língua. Realmente dentro da sabedoria é a sabedoria, você tomar cuidado com a língua. E então, no caminho que estamos indo, toda essa vivência, realmente para não sermos capturados nessa rede, realmente nós precisamos tomar todo esse cuidado. Vamos trocar Salmos. Eu acredito que será muito bom nós marcarmos aqui. Salmos 140, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Os soberbos amarraram-me laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho. Amarraram-me laços corrediços. Então, é aqui no caminho que foi jogado a rede ou do lado do caminho? Foi do lado do caminho. Quer dizer que não posso sair do caminho. Se eu sair para o caminho, eu sou capturado. Então, realmente, esse caminho decidido pelo Senhor Deus, você não pode partir. Então, você realmente precisa passar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito. Então, se você tem um atalho e você tenta pegá-lo, então acontece um problema, você é capturado. Então, precisa ir nesse caminho que o Senhor Deus decidiu. Então, realmente, isso é sabedoria, da sabedoria. Então, realmente, ao lado do caminho está cheio de redes posicionadas. Mesmo que eu caminhe ou não caminho, realmente, se existe algum ídolo, eu preciso realmente seguir nesse caminho do Senhor. Não posso sair. Então, Jeremias capítulo 18, o povo de Israel, eles estavam servindo outros ídolos da idolatria e fez com que eles pudessem ser derrubados. Faz com que eles realmente vão para caminhos que não deveriam seguir. Então o povo de Israel, eles precisam seguir por aquele caminho que o Senhor Deus o permitiu. Mas se existe o ídolo, eles vão por esses caminhos adversos. Quer dizer que a vida toda acontece um grande problema. É por isso que o melhor caminho é o caminho que o Senhor Deus deseja. É seguir no Senhor. Então agora o Senhor Deus, ele vai nos ensinar no caminho que devemos seguir. O Senhor, ele está nos conduzindo. Então o Senhor Deus, ele ensina os caminhos que devemos seguir e ele está olhando para nós. Então nós devemos tomar cuidado com todas essas línguas ou pessoas soberbas. Realmente as palavras assim fáceis, nós falamos muito fácil. Tem pessoas que vão rapidamente. Uma pessoa, ela lê muito lenta e também tem pessoas que são muito rápidas, mas tem que seguir colado no Senhor. Essa é o caminho mais sábio diante do Senhor Deus. É por isso que ao redor do lado do caminho, realmente nós temos muitas redes. E também, enquanto vivemos a vida, o caminho da vida, realmente nós precisamos seguir junto com esse rebanho. É por isso que enquanto vivemos a vida de fé, então nós vivemos a vida de fé até o dia de hoje, realmente estamos ligados à igreja. Junto da igreja, nós estamos fazendo o mesmo destino. É por isso que nós conseguimos chegar aqui até esse tempo. Então quando estamos andando junto do rebanho, e então nós podemos ir pelo caminho correto. E então,
Após recebermos a salvação, nessa rede que o diabo permitiu, nós não podemos cair. Porque se cairmos ali, a evangelização cessa. Através de mim, toda a minha família precisa receber a salvação. As pessoas ao meu redor precisam receber a salvação. Então, se uma pessoa caiu numa rede, quer dizer que ele está preso no seu próprio problema. Então, ele não consegue sair desse lugar. Algumas pessoas, realmente elas estão presas na rede. Eles estão presos nos seus problemas. Não conseguem se preocupar com o espírito de outras pessoas. Nós precisamos rapidamente sair dessa rede. Uma pessoa que depende do Senhor Deus. Uma pessoa que abre bem a boca e busca a ajuda verdadeira do Senhor Deus. E o que ele consegue fugir, ele precisa rapidamente fugir. Então, se eu cortar essa rede, eu posso me viver, mas ele precisa fazê-lo. Então, se o Senhor romper a rede, vai romper por ele. Mas se ele pode romper e não romper, está errado. Então, por um exemplo. Então, se hoje eu não xingar, então vamos pensar que vai entrar realmente R$1 milhão. Vocês vão xingar ou não vão xingar? Mesmo que vocês encontrem o maior inimigo, vocês não vão xingar. O que nós podemos fazer? Se nós pensarmos que isso é uma rede, rapidamente nós precisamos fugir. Então, uma pessoa que foge dessa rede pode se tornar uma verdadeira pessoa que lança a rede. Então, nós temos recebido a salvação. Então, é para que nós possamos jogar a verdadeira rede que o Senhor Deus deseja. Então, dentro da nossa vivência também, realmente nós não estamos vivendo para a vida de homens. Realmente, como um pescador que pesca, enquanto nós vivemos a nossa vida, nós precisamos resgatar muitas vidas de outras pessoas, de outros espíritos, realmente, que somente pode se resgatar a vida dessas pessoas pelo Evangelho, que é a rede. Então nós precisamos resgatar essas pessoas. Mas isso não é algo fácil. Então pescar, nós pescamos um por um o peixe. Então realmente a conversação individual é resgatar uma pessoa por pessoa. Então uma pessoa por pessoa nós estamos conduzindo para a salvação. Então para se tornar uma pessoa que possa conduzir para o trabalho do Senhor Deus, realmente quer dizer que não tem como resgatar dessa rede do diabo. Então conversar a pessoa individualmente, conduzir individualmente é a mesma coisa que pescar. Mas realmente é muito melhor nós realmente juntarmos em comunhão um rebanho e assim conduzir para o trabalho do Evangelho. Que isso é o que? O seminário bíblico. Que é algo que funciona muito bem. Nós precisamos realmente conduzir o maior número de pessoas que podemos. Então uma pessoa que recebeu a salvação, quando é que ela está mais feliz? Realmente quando uma pessoa ela pode receber a salvação por mim, então nós nos tornamos realmente muito felizes. Então uma pessoa que conduziu outra para o Evangelho realmente conhece esse sabor. De uma pessoa, por mim, realmente receber a salvação. Um familiar da minha casa receber a salvação por causa de mim. Realmente isso é muito agradável. Então, se olharmos em Mateus capítulo 17, apóstolo Pedro, realmente o Senhor Jesus disse a ele. Então o Senhor disse para ele ir ao mar e pescar. E o primeiro peixe que pegar, se abrir a boca desse peixe, haverá realmente o dinheiro para a entrada do templo. Então ele disse para dar para a pessoa que recebe os impostos. Então todo o povo de Israel eles pagam esse imposto realmente, ou seja, homem ou mulher. Então pegando um peixe, ele abrindo a boca estava realmente esse imposto, essa tarifa para o templo. Então na terra de Israel, no mar da Galileia, nós temos um peixe chamado Pedro. E a característica desse peixe é quando ele tem os filhotes, os ovos, ele coloca na boca, todos eles. Até que os ovos eles possam realmente chocar completamente, ele mantém na boca. Então já que ele sempre tem esse costume de ficar com alguma coisa na boca, então ele fica mordendo pedra, ele fica mordendo tampa de garrafa, ele tem essa característica de ficar mordendo alguma coisa na boca. Então, ele diz que vive em 3 lugares. No mar da Galileia também tem esse peixe. E então o Senhor Jesus, para esse peixe o Senhor fez com que ele mordesse 3 moedas, já que ele tem essa característica. E assim quando o apóstolo Pedro ele foi pescado pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro realmente pegando aquele peixe, quando aquele peixe saiu, vendo que tinha 3 moedas, como ele deve ter se assustado tanto? Então dentro da nossa vida de fé também, realmente nós queremos evangelizar para uma pessoa e essa pessoa recebeu a salvação.
realmente é o mesmo que nós quando pescamos um peixe e sai 3 moedas da boca dele. Realmente como a glória se manifesta diante do trabalho do Senhor Deus. Eu evangelizei para uma pessoa e essa pessoa recebe a salvação. Então dentro dessa pessoa, realmente verdadeiramente ela recebe a salvação e sai o testemunho da boca dessa pessoa. Realmente sai esse testemunho sobre a palavra do Senhor Deus. A vida dessa pessoa quando ela é mudada. Então, realmente nós sentimos esse fervor por termos pescado esse trabalho. Realmente esse sentido que nós recebemos, essa emoção de salvar outro espírito. Mas então, os cristãos, eles jogam outro tipo de rede, uma rede muito mais importante, que é a rede da salvação. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando nós pescamos, realmente a isca é muito importante. Estou usando uma boa isca. Realmente, nós fazemos uma isca boa para que o peixe possa mordê-la, certo? Então, da mesma maneira, realmente quando nós estamos evangelizando, nós pensamos, como é que nós podemos fazer essa pessoa para vir para o retiro de verão? Como é que essa pessoa ela pode vir para receber a salvação? Se é uma pessoa que gosta de dinheiro, nós jogamos o dinheiro como isca. Então, uma pessoa que gosta de presente, o presente ele mexe com o coração das pessoas. Então, realmente, para conduzir essa pessoa para os seios do Senhor Deus, realmente existem muitos trabalhos que podemos efetuar. Então, realmente, a boa obra, realmente para pescar, realmente ela é a nossa ajuda. Para resgatar, realmente todo tipo de sofrimento, todo tipo de realmente trabalho, realmente isso se torna realmente o maior trabalho diante do Senhor. Então, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, estando cheia, e a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Então ele foi trago pela rede, foi pego pela palavra, pela rede da palavra. Mas não é por todos terem ouvido a palavra, tem pessoas que recebem a salvação, não é? Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Então essa pessoa ela está dentro dessa rede chamada igreja, ouvindo a palavra do Senhor Deus, ele tem toda a emoção, ele recebe todo tipo de cuidado, ensino diante do Senhor Deus. Ele está dentro desse rebanho que é dos cristãos. Então tem pessoas que estão sentadas lá porque elas gostam dos cristãos. Então os cristãos realmente eles estão ali do lado por causa que são bons estar ali, mas realmente tem pessoas que se limitam a isso. Então você foi pego nessa rede, mas pode ser que não é um bom peixe. Então, para se tornar um bom peixe, sendo pego nessa rede, então precisa verdadeiramente receber essa vida do Senhor Deus para se tornar um bom peixe. Então, no fim do mundo também, realmente será dessa maneira. Realmente assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Então, realmente existe realmente pessoas que elas realmente são capturadas pela rede do Evangelho, mas não recebem a salvação. Então, se olharmos aqui, lançar a rede, essa rede é a rede do Evangelho. Então, lançar essa rede do Evangelho, uma pessoa que lança essa rede, essa pessoa ela tem o objetivo de pescar os peixes. Da mesma maneira, nós realmente queremos pescar, realmente nós queremos jogar essa rede na vida de fé. Então, mas tem momentos que nós podemos não ter essa decisão em nossos corações. Então, qual é o motivo? Lançar a rede nós lançamos, mas tem pessoas que lançam rede onde não tem peixe. Do que adianta você lançar a rede num lugar onde não tem peixe? Vai pegar? Não vai. Então, da mesma maneira. Então, a Bíblia já nos diz. Ele diz realmente toda a vivência em todo o nosso tempo precisa ser na sabedoria.
Então realmente tem pessoas que estão muito longe do evangelho. Mas eu vou lá e me esforço, quero fazer essa pessoa receber a salvação, faço de todas as coisas, realmente não me canso. Mas você está perdendo o seu tempo ali. Isso quer dizer que não é sabedoria diante do Senhor Deus. Então essa pessoa é totalmente desinteressada, é uma pessoa que não tem nem aí para a palavra do Senhor Deus. Então você tem que largar, tem que partir para outra pessoa. Isso é sabedoria. Você precisa salvar os seus familiares, mas realmente está muito difícil. Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar na mão do Senhor Deus e primeiro salvar outras pessoas que estão ao seu redor. Porque o que você não consegue fazer, o Senhor Deus tem que fazer por você. Então é por isso que o primeiro, ao lançar a rede, tem que jogar a rede onde dá para pescar os peixes. E mais uma coisa, tem momentos que tem um buraco nessa rede. Sabe, essa pessoa lançou a rede, mas ela tem um buraco tão grande na rede. Então não vai conseguir pescar de forma alguma. Tem que tampar muito bem esses buracos na rede. Então a pessoa, ela vai se esforçar para lançar a rede, mas está com buracos. Está vivendo no meio do pecado. Está junto do pecado. Quer dizer que como se fosse um cheio de brechas, não consegue fazer nada. E mais uma coisa. Lança a rede. Mas o Senhor diz para lançar ao lado direito do barco. Então conforme a palavra do Senhor Deus precisa lançar a rede, mas pela sua maneira, pela sua vontade, quer dizer que realmente não vai dar certo. Então pode ser que você lance, mas no final você não faça a mesma obediência, na mesma palavra do Senhor Deus. Então quer dizer que para lançar a rede também, se não tiver a ajuda do Senhor Deus, não funciona. Então você estando ao lado deste mundo, não tem como resgatar, não tem como salvar as pessoas. Vivendo da mesma maneira que você gosta, do jeito confortável para você, não tem como salvar as pessoas. Realmente não tem como, de forma alguma. Então por isso, nós verdadeiramente, para fazermos essa vontade pura do Senhor Deus, o que precisamos fazer? Então, como o Senhor Jesus já nos disse, então, nós fomos chamados para nos tornarmos em pescadores de homens. Nós, ao recebermos a salvação, realmente 100, 200 pessoas receberem a salvação, essa pode ser a vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos treina para tal. Realmente nós precisamos crer em Cristo para assim a vossa casa possa receber a salvação. Então nós realmente nos tornamos pescadores de homens. Então, quer dizer que é para isso que nós realmente somos treinados. Realmente essa é a vontade do Senhor. Então o Senhor Jesus, se olharmos em Mateus capítulo 4, diz: segue-me e vos farei pescadores de homens. Então quem é a pessoa que melhor pesca os homens? É o Senhor Jesus. É porque o Senhor Jesus, segue-me. Então uma pessoa que segue o Senhor Jesus, ele se torna pescador de homens. Uma pessoa que segue o Senhor, já que ele está indo logo atrás do Senhor, realmente ele já que vê o Senhor resgatando a todas essas pessoas, então essa pessoa com certeza realmente pode se tornar um pescador de homens. Então por isso, uma pessoa que sempre está caminhando junto do Senhor, então segue-me. Então porque uma pessoa que tem um verdadeiro coração apontado para o Senhor, uma pessoa que verdadeiramente está no mesmo destino e mesma vontade do Senhor, uma pessoa que pode largar todas as coisas e pode seguir o Senhor. Então o Senhor disse: segue-me, assim vos farei pescadores de homens. O Senhor verdadeiramente já explicou. Para pescar os homens, o Senhor, Ele está me chamando. Então, ao nosso redor, ultimamente as pessoas elas buscam as coisas deste mundo. Realmente não é o objetivo de salvar as pessoas. Quer dizer que isso não é o primeiro lugar, o objetivo na vida deles. Então, primeiro, realmente para podermos pescar os homens, nós precisamos seguir o Senhor. E a segunda coisa, nós pescamos os peixes. É necessário da técnica e realmente da sabedoria. Se as pessoas que se pescam muito bem os espíritos, realmente tem pessoas que fazem muito bem pela condição do Senhor. Mas realmente o Senhor, já que tem a maior sabedoria, tem que estar próximo do Senhor Deus, porque é pela sabedoria do Senhor Deus que se pode pescar. Então, como realmente para pescar é necessário da isca, então realmente a sabedoria do Senhor é necessária, porque assim nós podemos saber realmente o que é necessário para salvar essa pessoa. Então, quando nós estivermos pescando as outras pessoas, realmente nós ouvimos, nós sabemos muito bem, realmente essa é a vontade do Senhor Deus, porque nós precisamos agradar diante do Senhor Deus, precisamos fazer esse trabalho do Senhor Deus.
É por isso que os cristãos, realmente, eles estarem realmente tristes, eles estarem abafados com as coisas deste mundo. Então, mas o Senhor fala, ele é cristão. Então ele precisa ser claro, ele precisa viver de uma forma feliz, para que assim possa evangelizar, porque isso se torna ajuda nesse trabalho. Então eu preciso ter algo realmente melhor do que a pessoa que realmente não recebeu a salvação, para que assim ela possa ter essa cobiça de querer receber também. Então realmente as pessoas precisam perceber, como é que é tão bom aquela pessoa por receber a salvação? O que ele recebeu de tão bom? Então realmente uma pessoa que gosta de dar presente, realmente ela faz, com certeza, vai se tornar uma pessoa que se torna um grande trabalhador para conduzir para o trabalho do Senhor Deus. Uma pessoa que gosta de presentear. Então porque ao redor dessa pessoa, realmente muitas pessoas vão estar ao redor. Então uma pessoa que gosta de sacrificar, que gosta de trabalhar. Realmente isso se torna um grande trabalho diante do Senhor Deus. Então você fazer o bem. Você fazer o bem para as pessoas próximas. Quer dizer que isso se torna um grande trabalho, realmente, depois, para fazer com que essas pessoas venham para ouvir a palavra do Senhor Deus. Porque vai fazer com que as pessoas possam sentir, nossa, aquela pessoa verdadeiramente me ama. Então faz esse trabalho de essa pessoa se aproximar do Evangelho. Nossa, aquela pessoa realmente ela está se portando com o meu espírito. Aquela pessoa verdadeiramente pensa que eu sou especial, importante. E é mais uma coisa. Realmente nós, para nos tornarmos pescadores de homens, nós realmente precisamos desse fervor de querer pescar. Eu também quero pescar um peixe. Então, pegar um caranguejo na praia é bem difícil, porque ele está lá ali na areia, nas rochas, mas se eu tiver a verdadeira vontade, eu consigo pegar. É fácil. Então eu também. Vamos, pelo menos uma pessoa, eu quero resgatar. É necessário desse fervor. Eu também quero pegar um peixe. Eu quero conduzir um espírito. Então, sem esse fervor, não tem como pegar o peixe. Então, como o Senhor disse vá e fazes discípulos. Então, você mesmo tem que ir correndo. Quando você faz isso, nesse meio você pode fazer esse trabalho do Evangelho. Então, pela nossa força também não funciona. É por isso que nós precisamos falar, Senhor Deus, por favor, me ajude. Então, essa pessoa com essa verdadeira oração pode receber a ajuda do Senhor Deus. Então, realmente, nós lançamos a rede no mar, mas precisamos lançar à direita. Então, vamos procurar a palavra de João. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então o Senhor, ele disse. Realmente eles estavam a noite toda se esforçando, tentando pescar, mas não conseguiram. Então o Senhor disse para eles lançarem a rede ao lado direito. Então eles pegaram um peixe, mas de uma quantidade que eles não conseguiam puxar de volta. Então é preciso lançar a rede ao lado direito. O lado direito representa o lado do Senhor Jesus, o lado justo. Você crendo na palavra, você dependendo da palavra, você tem que lançar a rede. Então por isso, que agora nós fazemos esse trabalho de pescar aos homens, mesmo que preguemos a palavra, realmente precisa ser exato que o Senhor Deus está lá. Realmente precisamos fazer compreender verdadeiramente que essas pessoas, realmente elas são pecadoras. E assim para pregar verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Realmente essa maneira de pregar o Evangelho é muito importante. Então como realmente para pescar é necessárias habilidades, da mesma maneira, realmente o Senhor ele nos mostrou que nós precisamos fazer dessa maneira para que possamos pescar. Vamos procurar Salmos 147. Versículo 15. Versículo 15. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza.
o que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Se olharmos aqui, então o Senhor Deus, realmente Ele manda o seu mandamento à terra. E a sua palavra corre velozmente. O que dá neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Então, primeiro, o Senhor. Realmente Ele envia o frio. Então Ele faz a neve cair como se fosse realmente lã. Ele faz cair toda essa neve, a geada por todos os lugares. Então a justiça do Senhor Deus, realmente caindo, realmente quando for exato na vista desse homem. Então o Senhor Deus aqui, Ele envia sua palavra, realmente para que assim possa correr a água. Então primeiro existe o gelado, e assim o Senhor Deus Ele vai e derrete. Então o homem, enquanto ele está vivo, ele realmente precisa compreender diante do Senhor Deus que ele é pecador. Então nesse momento, a palavra do Evangelho quando é pregada, o coração do pecador ele pode ser derretido e assim o Evangelho pode ser cumprido. Então como existe uma maneira correta para nós plantarmos, existe para evangelizarmos. Esse é o método. Então se o Espírito Santo ele nos ajuda, facilmente nós podemos capturar esses peixes. Então ao redor, nós precisamos realmente insistir às pessoas. Nós não podemos desistir fácil. Realmente para salvarmos esses espíritos. Realmente os pescadores, realmente eles realmente se esforçam tanto. Como é que eles gastam tantas mãos ali naquele trabalho tão difícil? Eles estão ali pensando no sacrifício. É um trabalho tão difícil para fazê-lo. Descer a rede, subir a rede, realmente como é tanto sofrimento para puxar. Então os pescadores são pessoas que realmente se esforçam, sacrificam muito. Realmente são pessoas que são no esforço e sacrifício. Insistência. São pessoas que lançam a rede e esperam. Lançam a rede a noite inteira. Então é essas pessoas. Nessas pessoas que acontece o trabalho. E a rede você não lança sozinho. A rede tem que ser lançada por diversas pessoas juntas. Então no meio de toda essa união, muitas pessoas podem receber a salvação. Então dessa vez também, quando nós tivemos os seminários bíblicos, as conferências de departamento, conferências de grupos, realmente quando tivemos as grandes conferências, realmente muitas pessoas novas vêm participar. Então, mas no acampamento é um momento onde muitas pessoas participam e muitos peixes estão presentes. Então nós estamos pensando nisso e vamos pescar. Então se não conseguir pescar ali, mesmo deixando todos aqueles peixes presos, se não conseguir pescar é um grande problema. É por isso que no acampamento é o momento onde nós trazemos mais pessoas para que elas possam ouvir esse evangelho. Realmente parece que o peixe ele vai querer morder, mas ele vai lá e foge. Então é por isso que nós reunimos as pessoas no lugar do retiro de verão, um lugar, ambiente tão bom que não tem como fugir. Então assim todo mundo realmente pode sentar, pode ouvir essa palavra. Como é tão bom. Por isso, dessa vez realmente muitas pessoas, realmente para que elas precisam receber a salvação. Realmente para pescarmos nós precisamos de instrumentos também de pesca. Então, o apóstolo Pedro, realmente Tiago, André, eles largaram o barcos e as redes. Para pescar muito peixe, você necessita de um barco muito grande. Então por que nós construímos algo tão grande ali em Gongju? Porque é necessário realmente um barco grande para pescar. Realmente para pescar muitos peixes, nós preparamos um grande barco. Então esse grande barco, para pescar muitos peixes. Então por que nós fazemos realmente o lugar de retiro de verão realmente tão grande? Realmente para pescarmos muitos peixes. Então dessa mesma maneira como pela força do boi nós conseguimos diversas coisas, realmente nós precisamos lançar realmente grandes barcos para podermos pegar muitos peixes, para realmente conseguirmos pescar esses peixes. Da mesma maneira, enquanto nós estamos verdadeiramente jogando as redes para tentar realmente pescar essas pessoas, muitas pessoas no meio da oração, no meio desse trabalho, realmente existe um momento adequado. Quando é permitido essa chance, quando nós evangelizamos.
Realmente essa chance jamais vem duas vezes. Realmente é um momento onde muitas pessoas recebem a salvação. Então o Senhor disse, quando nós realmente tivermos vários frutos, é um momento onde realmente o Senhor ele recebe muitas glórias. Então, realmente muitas pessoas receberão a salvação e glória somente para o Senhor Deus Pai. Então nós, enquanto vivemos neste mundo. Então realmente o tempo para nós pescarmos, realmente não temos muito. Então, como pescadores de homens, realmente nós estamos jogando as redes, lançando, e assim nós vamos nos encontrar diante do Senhor Deus. Então realmente para esse trabalho de pescar as pessoas ao nosso redor. Então eu não posso cair na rede do diabo. Então porque o diabo, ele com muitas redes, ele tenta de qualquer maneira derrubar os cristãos. Ele tenta transformar em seu problema, para que eles realmente fiquem aflitos e angustiados, para que não seja visível os espíritos que estão ao seu redor. Então é por isso que realmente é necessário olhar os espíritos ao redor, olhar a vontade espiritual do Senhor Deus. Quem consegue ver ao Senhor Deus, essa pessoa pode pescar. Essa pessoa verdadeiramente é bem-aventurada. Vamos todos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, dentre muitas pessoas, o Senhor Deus nos salvou dessa rede eterna do inferno, nesse último tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Deus nos permitiu essa missão tão importante do Evangelho. Senhor, realmente nesse retiro de verão, que está acontecendo agora, que o Senhor Deus possa permitir para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possa se tornar glórias e louvor diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos utilizar de forma santa. Nós todos oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.